Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão, nesta quarta-feira, dia 20 de março de 2024. 20 de março, data que marca o retorno do Flamengo aos treinos no Ninho do Urubu. Depois de ter ganhado folga no domingo, na segunda e na terça-feira, o elenco rubro-negro se reapresenta hoje no CT Jorge Elal para iniciar a preparação para uma maratona de jogos que vem daqui para frente. São muitos os jogos que o Flamengo vai fazer e são muito poucos os intervalos que o Flamengo terá entre um jogo e outro. Vou mostrar isso para vocês aqui no vídeo. Quero falar também sobre a situação da contratação de reforços, sobre a reunião para uma readequação orçamentária para que o Flamengo possa trazer mais reforços. O técnico Tite ainda sonha com pelo menos mais 2 reforços para agora, e alguns outros podem vir no meio do ano, mas pelo menos 2 reforços o Tite gostaria de ter para agora. E também falar sobre a situação do Eric Pulgar, que hoje é quase certo que vai desfalcar o Flamengo na primeira final do Campeonato Carioca, mas nós temos aí outras informações para passar para vocês a respeito do Eric Pulgar. Então eu peço que você já chegue deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal. Eu estou muito feliz em ver como que o nosso canal tem crescido, como ele tem progredido, ou seja, há como a gente crescer cada dia mais aqui no YouTube, sim, e eu conto com a sua colaboração, curtindo, comentando e compartilhando, além de se inscreverem aqui, é claro. Vale lembrar também que daqui a pouquinho vai sair a minha coluna lá no jornal O Dia. Então eu espero que vocês acessem, que vocês assistam, que vocês leiam para poder garantir esse job, esse trabalho da gente lá no jornal O Dia também. Valeu? Bom, vamos começar falando então sobre o retorno do Flamengo, né? O Flamengo ganhou 3 dias de folga, 3 merecidos dias de folga, depois de ter sapecado o Fluminense no primeiro jogo por 2-0 e ter feito o resultado que precisava para chegar à final do Campeonato Carioca num 0-0 no segundo jogo. Os jogadores foram descansar com seus familiares, ter aquele momento de relaxamento, e agora eles retornam hoje no Ninho do Urubu, já pensando num cronograma, numa programação desse ano que vai ser muito exaustiva para todos os torcedores rubro-negros e principalmente para os jogadores e comissão técnica. Eu sempre leio os comentários de vocês, né? E quando eu falei ontem sobre o calendário apertado, sobre esse calendário insano que a gente vive, eu até me lembrei do presidente do Fluminense dizendo que o clube brasileiro campeão de uma temporada é automaticamente punido da outra. E ele está correto, porque o calendário é tão apertado que aquele que vence no ano anterior acaba já começando o próximo ano sem uma pré-temporada adequada, tendo que cumprir com uma série de compromissos que acaba prejudicando o clube ao longo da temporada. Haja visto o que aconteceu com o Flamengo, depois de ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores 2022, tivemos um ano tenebroso em 2023, com uma pré-temporada ridícula e amadora que o clube programou. Mas lendo comentários de vocês, eu vejo muitas pessoas falando assim, mas quem aprovou esse calendário? Por que os clubes, sabendo que seria assim, não desaprovaram o calendário lá atrás, não bateram o pé lá atrás? Gente, os clubes não aprovam ou desaprovam calendários, não. A CBF vai lá, faz o calendário dela e manda para os clubes. A FERJ vai lá, faz o calendário dela e manda para os clubes. Os clubes podem até tentar reclamar de uma coisa ou outra, mas individualmente os clubes não têm força. Por exemplo, o Flamengo chegar na CBF e reclamar da data FIFA, que não vai parar durante a Copa América, não resolve nada se for sozinho. Aí o que o Flamengo fez? Levou junto mais 9 clubes para reclamarem da não paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América, que não é uma coisa excepcional desse ano, não. Vai acontecer a cada 2 anos. Mesmo com 10 clubes se queixando na CBF, a CBF vetou a possibilidade de adiar os jogos dessas 10 equipes ou até mesmo de paralisar o Campeonato Brasileiro
durante a realização da Copa América por conta de falta de datas. É aí que eu bato na tecla do campeonato estadual, né? Se a gente tivesse as datas dos estaduais, esse MTT todo não aconteceria. Mas então os clubes não têm o poder de veto. Ah, Fabrício, é só falar que não vai jogar. Aí quem perde é o clube. Vai ter sanção da CBF, sanção da FIFA, não vai poder jogar Libertadores América. Então, assim, os clubes são refém do calendário, sim, e não adianta reclamar antes, durante ou depois que as entidades não resolvem. O que os clubes têm que fazer é se preparar cada vez melhor para ter um elenco cada vez melhor para poder jogar. Quer ver só? O Flamengo pode perder seus 2 laterais esquerdos durante a Copa América. Tanto o Ayrton Lucas, convocado para a Seleção Brasileira, e o Matias, convocado para a Seleção Uruguaia, podem não estar presentes naqueles 9, 10, 11 jogos que o Flamengo fará durante o período da Copa América. Qual é o melhor planejamento que o clube pode fazer? Reclamar com a CBF não resolve. É preparar a base para sempre ter jogadores capazes de resolver esse tipo de problema quando o Flamengo tiver. O ideal não é ir no mercado e comprar mais um lateral esquerdo, porque quando passar esses 10, 11 jogos, esse lateral vai virar a terceira opção e muito provavelmente uma terceira opção cara. Então, para a coisa ser viável, o planejamento tem que ser em cima da base. Olha só, eu vou precisar de pelo menos um lateral esquerdo, de pelo menos mais um volante, de pelo menos mais um ponta, de pelo menos mais um atacante para suprir minhas carências. E fazer o treinador da base trabalhar lapidando esses jogadores. A base é para isso, para poder servir aos profissionais quando o profissional precisar. Essa é a maneira que eu vejo de enfrentar essas situações de calendário. Mas eu pergunto para vocês, qual seria a sua ideia? O que você pensa a respeito do planejamento que deve ser feito para enfrentar o calendário? Bom, além de tudo isso, ainda tem a situação das lesões. O Eric Pulgar saiu do jogo contra o Fluminense sentindo dores no quadríceps. Eu me lembro muito bem de ter gravado um vídeo com a Miriane, onde ela dizia o seguinte: eu não usaria o Eric Pulgar. Deixaria ele num tratamento mais longo, se recuperando, fazendo com que ele se fortalecesse para poder estar à disposição na final e também no jogo de estreia da Libertadores da América. O que está acontecendo agora? Podemos ter o Eric Pulgar fora do primeiro jogo do Campeonato Carioca e também fora da estreia do Flamengo na Libertadores da América. O Flamengo vai jogar a final do Campeonato Carioca daqui a 10 dias. No dia 30 de março, no Maracanã, no horário que a FERJ ainda não definiu, Flamengo e Nova Iguaçu vão atuar. A transmissão, como sempre, Band Esportes e o canal GOAT aqui no YouTube. Logo depois, no dia 2 de abril, o Flamengo faz sua estreia na Libertadores. Jogando na altitude de 2.640 metros, o Flamengo enfrentará o Milionários da Colômbia, com transmissão da ESPN e do Star+. Esse jogo, pessoal, pode ser no campo do Milionários, que é o campo El Campín, que está a 2.640 metros acima do nível do mar, mas tem um show que vai acontecer lá muito perto da data do jogo, o que pode fazer com que o Milionários opte por jogar a partida em outro estádio. Não acredito que eles vão descer a serra, porque obviamente o time colombiano sabe que a vantagem que eles têm é em jogar em Bogotá na altitude. O grande aliado deles é a altitude. Então eu duvido muito que eles tirarão o jogo da altitude, mas o jogo pode não ser no El Campín, ser até mesmo uma altitude maior se houver, ou em outro campo, tá? Bom, depois o Flamengo vai e enfrenta o Nova Iguaçu no segundo jogo do Certame Carioca, também com transmissão da Band Esportes e da GOAT. Aí o Flamengo volta para a segunda rodada no dia 10 de abril da Libertadores. Jogando no Maracanã, o Flamengo vai enfrentar o Palestino às 21h30, dia 10 de abril, tá? Com transmissão da Globo e do Paramount+. A terceira rodada é o jogo contra o Bolívar, fora de casa a 3.640 metros acima do nível do mar. Esse jogo aí é o último jogo da
primeira fase da fase de grupos da Libertadores da América. É no dia 24 de abril, uma quarta-feira, às 21h30, no estádio Hernando Siles. Bom, a transmissão dessa partida também será através da Globo e da Paramount+. Aí o Flamengo volta para abrir a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O quarto jogo é com o Palestino do Chile, lá no Chile, dia 7 de maio, às 21 horas. O local ainda não está definido, mas a transmissão tá. ESPN e Star+. Aí no dia 15 de maio, o Flamengo enfrenta o Bolívar no Maracanã às 21h30. E aí o Flamengo vai ter a transmissão da Globo e da Paramount+. E o Flamengo encerra sua participação na fase de grupos, se Deus quiser, com 18 pontos ganhos, no dia 28 de maio, uma terça-feira, às 21 horas, no Maracanã, contra a equipe do Milionários. Quem vai transmitir o jogo? ESPN e Star+. Então essa foi a agenda do Flamengo, do Campeonato Carioca e da Libertadores da América. Nesse período, teremos também aí acrescidas as agendas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, que quando saírem, eu trarei para vocês. Bom, pessoal, como eu disse para vocês na minha coluna do jornal O Dia, que aliás tem uma matéria interessante sobre estádio saindo nela hoje, eu espero que vocês assistam. O Flamengo vai se reunir essa semana ainda. Geralmente essas reuniões acontecem no começo da semana, mas como nós tivemos o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América, Landim e Marcos Braz não estariam presentes, por isso deslocaram a reunião para mais no fim da semana sobre a contratação de reforços na janela especial, que vai do dia 1º ao dia 19 de abril, válida apenas para jogadores que atuam nos estaduais e sejam registrados e propriedades de clubes brasileiros. Bom, nessa reunião os caras vão debater a situação que o Tite já colocou, de precisar de 2 jogadores, um segundo homem de meio de campo e um ponta direita. Para isso, o Flamengo tem cerca de 15 a 20 milhões de euros, 20 milhões de reais guardados para investimento. Mas os nomes que serão levados à reunião do Conselho de Futebol do Flamengo essa semana ainda, podem ultrapassar esses valores. Então, se o Conselho de Futebol aprovar os nomes que o Tite já separou, haverá necessidade de uma readequação orçamentária, que passará pelo Rodrigo Toches e pela aprovação de Rodolfo Landim. Caso seja aprovada uma nova readequação orçamentária, o Flamengo volta com mais força ainda no mercado de transferências na janela especial. Se não houver uma readequação orçamentária, o Flamengo terá que trabalhar com os 15, 20 milhões de reais que ainda tem para tentar solucionar esses 2 problemas do técnico Tite. Quem vocês indicariam para segundo homem de meio de campo no Flamengo? Aquele cara que faz a função que hoje é realizada pelo Nicolás de la Cruz. Quem vocês indicariam como ponta direita? Ontem, no meu jornal O Dia, na minha coluna do jornal O Dia, eu falei sobre 2 nomes que o Flamengo tem interesse, tanto para o meio de campo quanto para a ponta direita. Coloque aí nos comentários o que vocês pensam a respeito disso. Não se esqueçam de compartilhar, mas principalmente de se inscrever, de curtir e de comentar. Vamos levantar o canal, que eu sei que juntos a gente acontece. Nessa fase tão complicada da minha vida, vocês têm sido meu maior refúgio e tem feito com que esse coraçãozinho aqui, que não está batendo mais da maneira que deveria, bater todo estragadinho, mas feliz por ter a companhia de vocês. É por isso que todas as vezes que eu venho gravar vídeos, eu não venho com a tristeza e com a preocupação que está envolvendo o meu dia a dia. E sim, com a alegria de poder me comunicar com vocês e com a certeza do retorno que vocês nos darão, nos levando cada vez mais longe. Tamo juntos, obrigado por tudo, eu amo vocês. Saudações rubro-negras!